Prezados irmãos, irmãs, a você que neste momento sintoniza seu instrumento aí da comunicação, seja televisão, seja seu celular, sua internet, né? Quem sabe também pode ouvir até pela rádio. Nós estamos aqui mais uma vez no programa catequético. No momento estamos refletindo num caminho de preparação para o jubileu de 2025, convocado pelo Papa Francisco. Eu estou aqui apresentando um caderno chamado Caderno do Concílio. É o primeiro caderno, são 34 cadernos. Um pequeno, são 100 páginas mais ou menos. E o primeiro caderno fala do Vaticano II, a história e o significado para a Igreja, que teve nesse caderno aqui a introdução feita pelo Papa Francisco. E o caderno é escrito por Hélio Guerriero. E ele faz toda uma reflexão então sobre o Concílio Vaticano II. Nós estamos na preparação para o jubileu Peregrinos de Esperança, como está aqui na capa do livrinho do caderno. Muito bem, já começamos então falando da história do Concílio Vaticano II. A história começa com João 23, porque em 25 de janeiro de 1959, ele, num discurso, falou da gente realizar na igreja um concílio. E ele sentiu, logicamente, a mudança da história nos novos tempos. Então, após a primeira sessão do concílio, saiu uma notícia, sim, que eu diria assustadora para o tempo, e a notícia era de que João 23, o Papa, estava gravemente doente e acabou morrendo. Ele morreu no dia 3 de junho de 1963. O concílio tinha começado em 1962, no mês de outubro, e agora estamos em junho de 1963, quando o Papa morre. E a morte do Papa João XXIII deixou um vazio profundo na caminhada do concílio. Uns até pensavam, quem sabe encerrar o concílio por aqui. E ficou aquela ideia, etc. Mas após o sepultamento do Papa João XXIII, os cardeais então se reuniram em conclave e acabaram elegendo o cardeal de Milão, Giovanni Battista Montini, que recebeu o nome depois de Papa Paulo VI. Então, Paulo VI foi o sucessor de João XXIII. E o Papa Paulo VI, logo que assumiu seu trabalho, seu ofício, ele manifestou o firme desejo de continuar o concílio, superando as dificuldades e avançou de forma muito ágil. Quer dizer, ele assumiu, sim, com um compromisso muito sério, né? Tinha terminado a primeira sessão, encerrou-se então aí a segunda sessão também, em 4/12 de 1963. E em seu discurso de encerramento ali da segunda sessão, o Papa Paulo VI falou de ecumenismo, uma palavra que não era usada no tempo, causando assim uma agitação e ao mesmo tempo um entusiasmo. No fundo, a palavra ecumenismo seria já uma abertura da igreja para os novos tempos, tempos com muitas igrejas diferentes, maneiras de viver a fé de forma diferente. E o Papa colocou isso: nós precisamos nos unir. Falar de ecumenismo significa que a igreja precisa estar aberta às outras igrejas. Como o Papa Francisco falou que a igreja precisava refletir para fora. Aliás, o Papa João XXIII falava isso. A igreja precisa pensar fora dela mesma. O ecumenismo seria um pouco isso aí. Então, isso causou agitação, muito entusiasmo em muitas pessoas. Aí começou a terceira sessão do concílio. Começou em 14 de setembro de 1964, com uma concelebração eucarística. Eu digo concelebração porque até então não havia concelebração. Cada padre tinha que celebrar sozinho.
Tanto é que nas grandes basílicas há muitos altares assim no entorno da basílica, porque muitos padres podiam celebrar no mesmo instante, mas cada um isoladamente. E a partir daí, então, o Papa Paulo VI, convocando lá para a terceira sessão, em 1964, ele pede então uma concelebração, o que não acontecia até então, marcando o começo da reforma litúrgica. E a gente sabe que o primeiro documento aprovado no concílio sobre a reforma litúrgica. E com isto começa toda uma abertura nessa reforma litúrgica, aí que vem a ideia de passar a língua de latim para a língua chamada vernácula, a língua de cada povo, de cada país e assim por diante. E aí começa o concílio, né? Aliás, começa toda essa mudança, toda essa riqueza que nós temos até hoje. Então, a gente revisitar o concílio significa revisitar essas riquezas que estão contidas ali, que às vezes não foram colocadas todas em prática. Eu continuo refletindo no próximo programa, contando com você. E fico por aqui, lhe desejando as bênçãos de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso abraço e até o próximo programa.